Sabe quando você está realmente acostumado a fazer algo e por tanto tempo que você para e pensa, ei, eu acho que eu sei fazer isso. É assim que eu me sinto com a leitura. Eu leio muito, muito mesmo. Leio tanto quanto a minha agenda me permite, né? Eu leio no trajeto para algum lugar, eu leio após o almoço. Eu inventei até lives para eu poder ler também, né? Eu participo de lives de leitura, então toda brecha que tem na minha agenda eu tô lendo. Basicamente, a leitura é como um bocejar para mim. É inevitável, porém, nem sempre foi assim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Ana Intimista. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu me tornei uma leitora, como a leitura entrou dentro da minha vida. Dentro da minha casa não existiam leitores, mas isso não fez que o meu desejo por leitura não crescesse. A minha experiência com a leitura chegou quando eu tinha, acho que por volta de 6, 5 anos, já acredito, e eu vi uma propaganda, né, onde tinha os pais e a criança folhear um livro, que na época eu não tinha nem consciência de que aquilo ali era um livro. Eu sei que pode soar estranho, né, para as crianças de hoje em dia que já nascem pegando no telefone, isso pode parecer surreal, mas foi assim que aconteceu comigo. E depois daquilo eu entrei numa empreitada de querer aprender onde é que tinha aquilo. Meu círculo familiar tinham diversas outras questões, né, familiares, que não permitiam que naquele momento eu tivesse tanto acesso à leitura quanto acesso ao ensino. E eu só fui poder ter esse acesso muito tempo depois. Tinha 7 anos e eu ainda não era alfabetizada. A gente morava numa casinha, tinha um quintal, e nesse quintal tinha uma moça que ensinava. Ela estava dando aulas ali de reforço. Como eu não tinha condições de pagar o reforço dela, eu sempre subia no muro e escutava tudo que ela estava ensinando. E aí eu começava a repetir aquele processo dela ensinando. Ela, beba, ba. E era muito difícil. Só que aí, com o tempo, ela viu que eu assistia às aulas por ali no muro, ela decidiu me chamar, né, para participar. E eu lembro dessa cena porque foi uma cena que eu guardo na memória até hoje. A partir dali, depois eu fui pro colégio. Indo no colégio, eu quero que você entenda, eu fui pro colégio não para me informar, para aprender a ler somente. Não, eu queria aprender a ler para ler livros. Era como se fosse o meu objetivo de vida naquele momento. Para além de aprender a ler livros, eu queria escrever. Então eu entrei na alfabetização naquela época com 9 anos. E para mim era extremamente difícil a leitura. Era extremamente difícil a escrita. Eu tinha momentos, eu chorava, né? É engraçado que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai lembrando das coisas que aconteceram na nossa infância. Eu lembro da minha sensação entrando a primeira vez dentro da biblioteca da escola. Foi assim, pra mim, era surreal, assim, sabe? Eu não conseguia nem dizer o que eu sentia. Era um lugar que eu me sentia, e era um lugar simples, mas era um lugar que eu sentia muito em paz. Eu me sentia em casa, rodeado por aqueles livros. O restante da minha família não concordava tanto com isso, né? Não entendia. Por um tempo, eu até achava que eu era muito esquisita, né? Porque no meu meio, tanto familiar quanto no meu meio social, não sentia essa cultura de uma criança tão apaixonada por livros, né? E eu tinha dentro de mim aquele desejo de ler. Ganhei umas revistinhas, né? Porque naquela época eu não tinha livros em casa. O livro que eu podia pegar era na biblioteca e eu não lembro se eles deixavam a gente trazer para casa. Acho que eu só fui conseguir trazer para casa alguns livros quando eu tava na 5ª série, por aí. Penso eu, minha memória não estiver falhando. E eu pegava aquela revistinha, né, que eram poucas, acho que eu só tinha umas 3, lia, olhava as figuras, lia e relia assim, tentando juntar as palavras. Eu sempre tive isso na minha aprendizagem, como se o restante fosse na frente e eu precisasse de um tempo para avançar, para chegar e equiparar com o restante. As pessoas sempre estavam um passo à minha frente em relação à aprendizagem. Além de eu não conseguir compreender cognitivamente o que estava sendo dito ali, aonde a professora queria chegar, eu não externava a minha dificuldade. Minha professora conseguia ver a minha dificuldade nos resultados das minhas provas. E não batia para minha professora. Por quê? Porque ela via que eu estava sempre atenta às aulas dela,
Ela percebia o meu interesse, entregava as tarefas, mas ela não entendia o porquê que os resultados não eram. E eu sentava na frente, entendeu? Até que ela teve um insight e começou a me ensinar de uma outra forma. Eu sempre vou lembrar dessa professora, porque acho que se ela não tivesse tido um cuidado naquele momento, talvez tivesse sido muito mais difícil a minha aprendizagem. Mas sim, como eu me tornei uma leitora? Eu me tornei uma leitora quando eu peguei o livro do escritor Jules Verne, li o livro Uma Volta ao Mundo em 80 Dias e eu fiquei apaixonada. Naquele momento, talvez eu não entendesse tudo, né? Eu reli essa história diversas vezes e sempre que eu releio, eu vejo uma coisa que eu não tinha visto na leitura anterior. Quando criança, o que me instigava era a curiosidade. E quando eu juntei a primeira palavra, fui formando as frases, que eu me senti segura, foi o livro do Jules Verne com as ilustrações que eu queria ler. Tinha um exemplar bonito, sabe? Eu queria muito ter aquele ali, mas eu sabia que custava dinheiro. E assim, eu queria ter, mas eu sabia que eu não podia ter, então eu estava conformada. O Jules Verne que me trouxe para esse mundo da leitura, foi o Jules Verne que me trouxe para esse mundo da fantasia, de pensar, né, de forma fora da caixa. Eu devo muito a esse escritor. Depois dele, eu comecei a ler outros escritores, né? Eu li bastante Maurício de Souza, que as revistinhas da Mônica me tornaram uma leitora. E à medida que eu fui amadurecendo a minha leitura, também devo muito isso à minha filha, né? Teve uma lacuna e por mais que eu fosse uma leitora que eu gostasse, tivesse uma paixão, né? Eu sinto essa vocação dentro de mim, que eu posso dizer que é uma vocação ser leitor, que você tem que gostar muito isso é muito curioso com as opiniões alheias, né? Com o que o outro tem a dizer. Mas eu fui muito desencorajada. Tinha essa barreira cognitiva que eu não sabia tratar e só fui descobrir já no molde adulta. Foi difícil para mim poder encontrar meios de resolver uma solução que podia ter sido resolvido antes, né? Mas não tínhamos conhecimento. E aí eu comecei a comprar livros para minha filha, pensando que na adolescência ela poderia ler esses livros, né? Que ela poderia se interessar por esses livros. Eu sempre fui muito voltada para os livros de aventura, para os livros de distopia. O meu interesse maior sempre foi relacionado a esses livros. Depois disso, eu comecei a amadurecer um pouquinho mais na minha leitura e aí eu fui me voltando para os clássicos, fui conhecendo as obras dos grandes nomes. Eu comecei a olhar e perceber que eu tinha alguns problemas, alguns déficits, mas eu não conseguia externar esses déficits. Então, eu tive uma experiência de insights muito grande quando eu comecei a ler alguns autores. Parei e pensei, e se eu procurar um autor que fale sobre esse problema e ele possa me explicar como é que eu posso melhorar? Foi aí que eu conheci obras de não ficção, comecei a entrar em obras de desenvolvimento pessoal, aperfeiçoando aquilo que eu sentia que eu tinha um déficit. Depois fui me interessando por pessoas, por que as pessoas gostam tanto, né, de determinado, por que essa pessoa foi tão importante na história. Então eu fui começando a sentir uma vontade de ler biografias e fui lendo biografias, daí para começar um blog literário, começar um canal literário. Não foi muito longe, mas teve muita coisa nesse percurso de como eu me tornei uma leitora. Não é só o ato de ler. Não é você só pegar um livro, abrir e terminar em 2 em 3 dias. Não. Eu acho que a leitura é uma conversa tão íntima que você tem com uma pessoa que parou alguns meses, né? Alguns autores, anos, para escrever de forma concreta, colocar no papel, ser palpável, para poder tentar explicar o ponto de vista dele sobre determinado assunto, para poder criar uma história, porque não se engane, toda história, seja ela de um romance sensual, seja ela de uma aventura, seja ela de uma distopia, toda história lúdica tem uma moral profunda que o autor está tentando te trazer. Eu sei que para alguns isso é claro, não é isso, né? Eu tô falando para aqueles novos leitores. E eu não tinha essa noção quando eu comecei a ler, de perceber esses detalhes, né? Então, natural que quando eu ouvisse alguém falando tão eloquentemente sobre uma leitura, eu me sentisse, eu quero, sabe? Eu sempre tive isso, eu quero fazer isso, eu quero falar assim. Eu ainda não cheguei lá, isso é verdade. Mas eu acho que
quanto mais você fala sobre livros, quanto mais você compartilha suas leituras com outras pessoas, mais aquilo normaliza, sabe? Normaliza, porque assim, eu venho de uma época que a leitura não era uma coisa principal na mesa. Um livro, tem pessoas hoje que ainda pensam que um livro não é uma prioridade, e eu discordo muito sobre isso. Eu acho que o livro é um pensar de alguém, é uma conversa silenciosa. Traz muitas questões, né? Recentemente eu li Schopenhauer, que ia discordar terminantemente de mim sobre esse assunto, porque ele fala que a gente tem que pensar, não ler tanto. E sinceramente, eu penso que quando você tem, eu não sei nem se eu vou conseguir me fazer compreender nisso, mas quando você quando você lê, quando você tem um objetivo na leitura, ou não, tá? Se você não tem ainda um objetivo na tua leitura, você lê realmente por que quer ler? Por entretenimento. Mesmo aí, nesse ato, o autor tá ali, vai conseguir te trazer experiências, vai te fornecer um cenário que na tua vida cotidiana tu vai conseguir linkar, mesmo tu não querendo, né? Eu não sei se eu consegui me fazer compreender aqui, mas diga aqui nos comentários. Quando você começa a somar várias leituras, são várias histórias de vários autores ali. Só que aí você começa a pensar com você. Aquelas várias vozes, como que diz o Schopenhauer, não vão se tornando só uma verdade, porque aí você começa a se questionar, se tornar um leitor questionador. Esse movimento vai existir, entende? Vai chegar um momento em que o leitor que lê só romances vai querer sair desse movimento, querer ler só aquele gênero. Vai existir um momento que um leitor que só lê um gênero vai querer ler outros gêneros, vai amadurecer na leitura. Entenda, eu não estou aqui falando que um gênero é melhor do que o outro, não. Estou apenas dizendo que à medida que você lê, à medida que a sua consciência crítica aflora por conta dos anos de leitura, por conta de tantas leituras que você vem fazendo, a sua curiosidade claramente vai crescendo. Você começa a querer desbravar outros mundos. Eu acho que quando eu comecei a fazer esse movimento, sem perceber, eu consegui me descobrir, me reconhecer, consegui formar um pensamento crítico sobre todas as ações que estão acontecendo no momento, porque existe uma coisa que eu sempre pensei aqui comigo, existe uma classe de pessoas, ok? E eu vou fazer uma analogia muito crua aqui. Uma classe de pessoas que está preocupada com X e uma classe de pessoas que está preocupada com Y. São visões de mundos totalmente diferentes. A classe em que eu me encontrava era uma classe que o conhecimento não era uma prioridade e não era encorajado. Portanto, não fazia sentido eu ler naquele momento. Não fazia sentido eu ter esse interesse, mas esse interesse foi despertado genuinamente, sem nenhuma fonte externa. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem que deixar assim? Não. Existem pessoas que demoram mais a ser incentivadas para as coisas. Existem pessoas que precisam de uma luz no fim do túnel para poder seguir adiante. Eu não sei se eu estou me fazendo entender até aqui, mas espero que sim. E todos os meus projetos, todos esses projetos que eu tenho aqui na internet, como o blog, como esse canal, até o meu próprio Instagram, é tentar ser essa luz no fim do túnel, como eu tenho muitos perfis literários que estão fazendo a mesma coisa, que estão tentando divulgar, fazer chegar a mais pessoas esse desejo sobre a leitura. Hoje nós somos muitos, mas ainda não somos tantos para se fazer uma diferença tão grande. Por isso que eu acho, e peço desculpas antecipadamente aos meus familiares, aos meus amigos que não são leitores, porque eles têm que conviver com uma pessoa que vai estar sempre dizendo: você já leu tal livro? Olha, lê esse livro. Peço mesmo a você que é leitor, sabe? Você não precisa ter um canal, um projeto literário, mas você é leitor, indica um livro. A partir do momento que a gente faz esse movimento de indicar um livro para uma pessoa, de indicar, olha, lê tal livro que é legal, entende? Normalizar a leitura. Leitura também é entretenimento. Quando eu comecei a pensar nisso, quando eu comecei a ser uma colecionadora de livros, eu tenho um vídeo falando também dessa minha fase de colecionadora de livros, que é um quadro que eu tinha aqui chamado No Divã, que vai mudar de nome, né? Mas para os novos leitores, para ter mais pessoas falando sobre livro. Quando eu penso que no passado, e no passado muito longínquo mesmo, a literatura era algo privilegiada para uns
que o conhecimento era dado somente para uns e hoje nós temos o direito, qualquer pessoa em qualquer classe social, de ter acesso a livros. Temos bibliotecas virtuais que disponibilizam leituras. Não é só divulgar as leituras, é ler. E a transformação que a leitura faz, se você se permitir, é irreparável. É por isso que dizem que o conhecimento liberta, porque através de uma conversa silenciosa que você tem com qualquer autor, aqui no canal você tem indicações de autores que para mim são estimados. Todos os vídeos que eu trago aqui são livros que são para o meu crescimento intelectual. São livros que vão me ajudar a desenvolver alguma coisa, ou seja, uma aptidão técnica, ou seja, uma visão de mundo diferente. E eu, sinceramente, desejo que você que está vendo esse vídeo se torne um leitor muito melhor, se torne um leitor imensamente curioso, queira ler do juvenil ao new adult, aos clássicos, ao desenvolvimento, que seja aquele leitor que entra numa biblioteca ou numa livraria, se você puder, e fica besta, que o cheiro do livro, que a vontade de pegar no livro, que a vontade de conversar com outras pessoas que falam de livros, cresça dentro de você. Esse é o meu desejo para você hoje. Fale sobre um livro, adote um livro, compartilhe as suas opiniões sobre esse livro e seja amigos de outros leitores também. Isso faz a gente, pessoas como eu, que não tinha amigos leitores, que não conhecia esse meio, quando veio o boom do Booktuber, foi assim uma sorte, porque eu me sentia sozinha, no meu meio social pelo menos, porque as pessoas têm uma ideia, né? A pessoa que lê é uma pessoa, né? E não, gente. Pessoas que leem não são mais inteligentes do que outras. Simplesmente elas estão tendo um acesso à opinião de alguém, baseado em algum estudo, a uma imaginação fértil, numa época muito distante e que a gente não conhece. Mas saber a visão dela naquele momento traz pra gente uma paz e um conhecimento que de outra forma a gente não ia ter. Livros são conversas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Esse vídeo foi quase um desabafo. Não tinha como eu falar sobre literatura e sempre que eu falo de como eu me tornei uma leitora, eu fico um pouco mais emotiva. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui como você se tornou um leitor e a gente se vê nos próximos vídeos do canal.